Shalom! Nós estamos numa série de vídeos falando sobre autoconhecimento. Como uma pessoa que quer reformar uma casa, ela vai poder reformar se ela não olhar a planta, para ver a estrutura, para identificar se vai ser necessário trocar a parte elétrica, hidráulica, fazer toda uma pesquisa primeiro. Ninguém entra numa reforma de qualquer jeito. A mesma coisa com a nossa vida. Nós precisamos ter autoconhecimento, identificarmos as dores que já vivemos, traumas, cárceres mentais, e se conhecer, conhecendo o seu temperamento. Nós já falamos a parte 1 desse vídeo, que foi totalmente dedicada aos melancólicos / analíticos. São duas formas de falar sobre o mesmo temperamento. Nomenclatura diferente, mas o temperamento é o mesmo. Analítico ou melancólico. E hoje nós vamos falar sobre o sanguíneo. O simpático sanguíneo, que é chamado também do extrovertido. Então, nós já chegamos nessa nomenclatura extrovertido, você já chega a uma conclusão, que o analítico, que você viu no vídeo passado, é um temperamento de pessoas que pensam muito, são introvertidos, eles ouvem mais do que falam. Esses são os melancólicos analíticos. Mas o extrovertido é aquela pessoa que é facilmente identificável aonde ela chega. Ela fala alto, ela ri muito alto também. Ela é a simpatia em pessoa. Quando ela chega, todo mundo se anima. É aquela pessoa que conta sobre a vida dela para todo mundo. Fala da vida dela. Em 3 segundos você já sabe de tudo dela. Ele é uma pessoa, ou ela, o extrovertido, o sanguíneo. Algumas vezes eu brinco, eu falo que o sanguíneo tem gente que é hemorrágico, de tão sanguíneo que é. Na Bíblia a gente identifica várias pessoas sanguíneas, nós daqui a pouquinho vamos falar sobre elas. Então, assim como o melancólico, o sanguíneo tem coisas lindas no temperamento dele. Uma delas acabei de falar, que é a simpatia. A outra é uma pessoa fácil de lidar, não é só por causa da simpatia, porque ele perdoa muito rapidamente, ele esquece rapidamente das coisas, ele ama pessoas, é uma pessoa que pode trabalhar facilmente no comércio ou em qualquer coisa que tenha pessoas. Ele gosta de gente, ele gosta de rua, não gosta de rotina, não é organizado, nada organizado. Esse é o ponto negativo do temperamento dele, né? O ponto positivo é que ele é simpático, ele é alegre e ele perdoa facilmente. O ponto positivo dele é que ele tem uma oratória fantástica. Agora, o ponto baixo do seu temperamento é a sua desorganização. Ele é desorganizado no ambiente onde ele está, o seu quarto, a sua casa, tem uma tendência a ser desorganizado. Ele é desorganizado também nas suas emoções, ele é desorganizado nos seus pensamentos, nas suas prioridades. Ele nunca vai programar nada, ele faz o que dá na cabeça e muitas vezes dá errado. Ele não gosta de planejar, de pensar, ele foge de problemas, ele não gosta de enfrentar os problemas, ele prefere fugir dos problemas. Esse é o sanguíneo. O sanguíneo é aquela pessoa que gosta, você viu que o melancólico, ele é uma pessoa bem profunda. Já o sanguíneo, ele gosta de ficar na superficialidade. Ele gosta mais de falar do que de ouvir. Você conta com ele, porque ele vai ser sempre seu amigo. Mas quando você estiver passando por um problema, ele não vai ter paciência para te ouvir, não. Porque ele, não liga para isso, não. Ele acha que todo mundo tem a mesma velocidade que ele tem para digerir as coisas. Então eu vou colocar, ele é simpático, ele é amigo, usa bem a linguagem verbal, ele é persuasivo, carismático, mas ele é impulsivo, ele age por impulso, ele faz e depois ele pensa. Será que você conhece alguém na Bíblia assim? Claro que já veio na tua cabeça Pedro.
Pedro, ele falava, conta comigo, Jesus, eu morro. Mas ele foi o primeiro a fugir. Então, o sanguíneo é isso. Ele não cumpre aquilo que ele promete. Não é porque ele é mau caráter, não. É porque ele fala e ele não coloca, não, será que eu vou conseguir cumprir? Não, ele tem a intenção de cumprir. Mas como ele não é organizado, quase 90% das vezes ele não consegue cumprir aquilo que ele promete. Então ele passa a ser uma pessoa não confiável quando os pontos fracos do temperamento predominam. Então, o sanguíneo, ele é impossível. Ele tem, sabe o carro? O carro tem o que é chamado de torque, que é a velocidade que consegue obter numa distância curta. Então, o sanguíneo, ele tem um torque muito rápido. Da mesma forma que ele está rindo, ele vai ficar irado, porque ele logo fica irritado, ele logo fica totalmente impaciente. Ele é muito impaciente. E ele é entusiasmado, isso sim. E ele encoraja todo mundo. Isso são pontos positivos. Você já viu que todo temperamento tem o ponto positivo e tem o ponto negativo. Eu não vou falar, como eu disse no primeiro vídeo, eu não vou falar de ponto positivo e negativo. Vou falar de pontos altos, pontos fortes, que você tem que investir nesses pontos fortes do teu temperamento. E tem os pontos fracos. Esse você precisa tomar cuidado. Quando um sanguíneo ele é ferido, no vídeo 1, nós falamos de pessoas feridas como Elias, Moisés, o profeta Jonas, como elas ficam bloqueadas ministerialmente, nos relacionamentos, profissionalmente, e não é diferente com os sanguíneos. Sanguíneos feridos são pessoas, se ele já tem a tendência a ser desorganizado, ficam muito desorganizados. Se ele já tem essa tendência a ser imprevisível, impossível, irritável, ele fica com esses pontos fracos muito acentuados, que é o que você vê, fica uma pessoa quase que incoerente, porque ao mesmo tempo que você vê o Pedro falante, simpático, tanto que Jesus colocou como um dos seus discípulos íntimos, mas você vê que ele era o primeiro a julgar, ele tinha preconceito contra os romanos, os samaritanos, ele era aquela pessoa que dava trabalho para Jesus. Mas depois que ele foi restaurado, eu vejo todos os pontos bons e fortes do temperamento de Pedro sendo usado. Você viu que na ressurreição, quando Jesus ressuscitou e ele foi avisado por Maria Madalena, quem foram os dois primeiros a correr para o túmulo? Foi Pedro e João. Mas da mesma forma que ele foi o primeiro a correr para conferir no túmulo, ele também logo desistiu. Ele não estava completamente restaurado. Ele tinha um ponto bom do temperamento dele, ele reagiu rápido, não, eu quero ver, disse que Jesus ressuscitou, eu quero ver. Mas quando ele não viu com seus próprios olhos, ao invés de usar a fé, ele logo saiu do local. Ele não permaneceu no local da ressurreição. Mas depois a gente vê que Jesus insistiu com ele, porque vale a pena. Jesus sabe que vale a pena investir em você, investir em mim, investir em todos nós. E ele foi atrás de Pedro. E lá na Galileia, você vê que ele foi o primeiro a responder. Quando todos que estavam no barco, em João capítulo 21, ouviram a voz de Jesus, entenderam que era Jesus que estava à beira-mar. Mas quem foi que pulou na água? Quem chegou primeiro para falar com Jesus? Foi Pedro. Então você vê que esse lado, ele é líder. O sanguíneo geralmente é líder. O sanguíneo geralmente ele arrasta as pessoas para fazer a coisa certa, quando ele está restaurado, como foi nesta ocasião na vida de Pedro. Ele arrastou todo mundo. Mas algumas horas antes, ele arrastou todo mundo para o desânimo. Quando lá na Galileia, Jesus tinha feito um convite para eles, vão para a Galileia que eu vou me encontrar com vocês lá. Esse Pedro, se tivesse já restaurado, ele devia falar, gente, vamos fazer uma reunião de oração. Jesus prometeu que ele queria que a gente viesse para a Galileia para se encontrar com a gente. Não, sabe qual foi o convite dele? Gente, vamos pescar. Isso está em João capítulo 21.
era o barco de desânimo, o barco da desistência. E todo mundo foi atrás de Pedro, porque Pedro era líder. Agora, o Pedro antes de ser restaurado. Agora, o Pedro restaurado, a restauração começou ali, naquela noite mesmo. Quando ele ouviu a voz de Jesus, ele já se deixou ser restaurado. Ele pulou na água, ele foi o primeiro a encontrar com Jesus e Jesus investiu ali pesado na restauração dele. Pedro, não desisti de você, você me ama? Jesus perguntou 3 vezes. 3 vezes ele respondeu. Para cada vez que ele negou Jesus, ele respondeu que ele amava Jesus. A gente vê Pedro voltando para Jerusalém e fazendo a coisa certa. Você vê ele perseverando em oração até ser revestido de poder. Nós vemos que quem foi que fez a pregação do dia de Pentecostes ali no templo e que 3.000 pessoas se converteram? Foi Pedro. Por isso que eu digo, não existe temperamento ruim. Você não precisa desejar ter outro temperamento. Você só precisa ter um desejo no teu coração, ser restaurado. Então é só um alinhamento de Jesus na tua vida. Olha, os pontos fracos do teu temperamento estão predominando. Vamos colocar isso em ordem? Jesus vai mostrar isso para você e você já vai reconhecer. Agora, enquanto você está me ouvindo, eu sei que você já está reconhecendo o que está errado. Porque o sanguíneo, ao mesmo tempo que ele é entusiasmado, que isso é um ponto positivo, o ponto negativo, o ponto baixo é a desistência. Ele desiste muito rápido. Toda segunda-feira é o dia do regime, todo dia e toda segunda-feira ele desiste. Ele se inscreve na academia, no curso de inglês, em várias coisas. Na igreja, quando ele entra, mas ele desiste. Na igreja, quando ele entra, ele começa no departamento infantil, aí não, cansei. Aí ele vai para intercessão, cansou. Aí ele vai para outro departamento, vai para missões, vai para outros departamentos. E ele sempre, sua vida, se ele não tratar esse ponto baixo do seu temperamento, que é o que é? É ele falar, não, eu não vou cair na armadilha do ponto fraco do meu temperamento. Eu vou me tornar uma pessoa persistente, entusiasta e persistente. Não adianta você ser um entusiasta e desistente. Você tem que ser entusiasta e persistente. É uma coisa que o sanguíneo, ele precisa aprender também, é ele falar demais sem pensar, que nós já falamos sobre isso. Você vê o quanto Pedro fez. Ele aprendeu a lição. Você encontra, ele prometeu seguir Jesus, morrer por Jesus, e você sabe que ele não esteve ao pé da cruz, ele negou Jesus. Mas quando você encontra com Pedro em Atos capítulo 12, ele está ali preso e a sentença é de morte ao amanhecer. Ele seria decapitado ao amanhecer. Você não vê um Pedro brigando com os romanos, você não vê um Pedro reclamando de Deus, você vê um Pedro calmo. Que calma é essa desse sanguíneo? Que sanguíneo não é calmo? Você vê um Pedro dormindo pela confiança e a fé. Não é outro temperamento, é o sanguíneo, mas ele está tratado, restaurado por Deus. Então ele está ali na persistência. Não, eu creio até o fim, o socorro virá. Deus vai enviar o socorro. Eu sei, ele mandou que eu fizesse muitas coisas. Então o plano de Deus não vai ser interrompido. O socorro virá antes do amanhecer. Então eu vou descansar. E ele dormiu. Esse é um sanguíneo totalmente transformado. Eu vejo ímpetos como o de Eliseu. Eliseu andava junto com Elias. Nosso assunto no vídeo passado foi sobre Elias. Então, agora, Deus deu como companheiro de Elias, para dar a cor no ministério de Elias, um discípulo sanguíneo, Eliseu. Você já reparou que Eliseu era mais falante do que Elias? Você reparou que Eliseu, ele tinha uma ousadia, enquanto que Elias, ele ficava ofendido, enquanto não restaurado por Deus, se isolou, foi para a caverna. Eliseu não. Quando os discípulos de profeta falavam, você está perdendo tempo andando atrás de Elias, Elias vai ser tomado hoje. Eliseu nem ligava. Esse é o sanguíneo, ele não liga.
Ele estava com uma meta, ele queria seguir a Elias de qualquer forma, então ele foi até o fim, até ver Elias levado pelo Senhor. E ele foi ousado no pedido dele, porque o sanguíneo, ele é ousado. Ó, você pode me pedir, então tudo bem, então eu vou pedir a tua unção dobrada. Olha a ousadia mas deu certo. Deus ama os melancólicos, Deus ama os sanguíneos com todo esse entusiasmo, alegria. E agora você vê, porque Eliseu não era uma pessoa perfeita, Eliseu era como eu e como você, pessoas em construção. Eu costumo dizer que nós deveríamos conviver olhando o nosso semelhante como uma pessoa em construção, em melhoria. Nós estamos, quando você está em obra, você usa um capacete para proteger. E eu costumo dizer aos meus alunos, olha, você deveria olhar a outra pessoa com quem você convive, andar com um capacete para você se proteger, porque é uma pessoa em obras pode cair alguma coisa na tua cabeça. Então, como ela está em construção, pode ser que um dia ou outro ela te frustre, te ofenda, mas vale a pena viver em comunhão, vale a pena acreditar na transformação daquela pessoa. E se aquela pessoa não se transformar, você vai ser transformado. Eu digo, ninguém muda ninguém. Você pode mudar você mesmo, mas você não pode mudar ninguém. E na sua transformação, a pessoa que está ao teu lado vai querer ser transformada também pelo impacto da tua transformação. Então, eu estava falando que um sanguíneo ferido, ele pode ficar deformado, assim como um melancólico. Qual era o problema de Pedro? Eu já volto em Eliseu. Qual era o problema de Pedro? Pedro, ele viu muitas coisas atrozes que os romanos fizeram, porque os romanos consideravam a Galileia como um problema, e para os romanos porque era o reduto dos zelotes. Os zelotes eram aqueles que se rebelavam contra o Império Romano e queriam lutar contra o Império Romano, eram os rebeldes, e eles ali, os zelotes, eles queriam vencer na espada, e como era um local, a Galileia era um local onde tinha muitos zelotes, o Império Romano mandou muitos centuriões, muitos soldados, tinha um quartel-general muito forte ali na Galileia, tinha muitos romanos na Galileia, e os romanos eram muito duros lá na Galileia com os galileus, porque eles queriam abafar sempre as rebeliões. Então Pedro, ele foi testemunha de muitas crueldades. Ele trouxe essas marcas da humilhação, as marcas da violência, de tudo que ele foi testemunha. Ele tinha seus motivos para odiar os romanos, mas agora como adulto, ele viu isso quando criança, quando jovem. Agora quando adulto, Jesus queria que ele transformasse a dor em força. A dor, ela pode ter duas forças na tua vida. Ela pode te destruir ou te construir, te deixar mais fraco ou mais forte. Você que escolhe. Você precisa saber o que você quer da vida. Olha, eu digo para você que Davi, ele sabia o que ele queria da vida. Ele fez que a dor de tudo que ele viveu na casa do pai, o desprezo dos irmãos, o esquecimento do pai, a perseguição de Saul, todos os problemas que ele viveu, as injustiças que ele viveu, os traumas que ele viveu, Davi resolveu transformar isso em força. E você vê que foi um homem segundo o coração de Deus. A mesma coisa, eu tenho certeza que você viveu muitas tragédias, dores, impactos, e que você hoje, pode ser que os pontos fracos do teu temperamento estejam mais acentuados e evidentes do que os pontos fortes. Mas eu digo para você, ainda dá tempo de você ser restaurado. Como Pedro, ser reconhecido pelo teu entusiasmo e levar todo mundo para ouvir a palavra de Deus, e 3.000 pessoas se converteram no primeiro momento, e depois mais 2.000 se converteram. Que você seja um Pedro restaurado, que vai para casa lá de Cornélio e leva vida, porque ele tem uma oratória, é um dom que Deus deu para ele, e a oratória junto com a unção é uma explosão de poder. Mas eu quero falar só mais um pouquinho, deixei Eliseu, né? Eliseu num momento de sanguíneo,
de fazer antes de pensar. Quando jovens chamaram Eliseu de careca, você sabe que ele mandou ursas atacarem esses jovens. Eu digo que isso foi um descontrole da parte de Eliseu, porque ele era um sanguíneo que reagiu com ímpeto. Mas depois você vê na continuação do seu ministério, ele ficou irreconhecível, Eliseu. Só os pontos fortes a gente consegue ver no temperamento de Eliseu. Mas eu quero dizer para vocês que o sanguíneo é uma pessoa flexível. É muito bonito ver isso, por isso que ele perdoa fácil, ele é ensinável, ele é flexível, ele é cheio de ideias, só não consegue quando o ponto fraco da desistência está na vida dele concluir, mas que ele é cheio de ideias, ele é. E ele, assim, o combustível dele é o que mais motiva o sanguíneo, o que mais motiva o melancólico é o processo, ele gosta de entender o processo. Já o sanguíneo, o combustível dele são as pessoas. E eu quero dizer para você, lembra que eu disse que todo vídeo eu vou colocar para você o que, em termos de decisão e de pergunta, o que um sanguíneo faz. Lembra que no vídeo passado eu disse que o analítico, o melancólico, ele sempre vai perguntar como. Sabe o que o sanguíneo vai perguntar? Quem? Você fala assim, eu vou viajar. O melancólico vai dizer como, aonde você reservou, que companhia aérea você reservou. Já o extrovertido do sanguíneo, que ama pessoas, ele vai perguntar quem vai com você. Ele sempre vai perguntar quem. Um sanguíneo que tem os pontos fracos predominando, ele vai ser sempre muito infantilizado. Ele vai sempre, ele emburra, ele fica magoado, enfim, ele vai sempre ser bem infantilizado. Por isso, é tempo de amadurecer. Eu vi a restauração, porque eu quero, nesses 4 vídeos, mostrar pessoas que a princípio estavam descontroladas, arruinadas, deformadas, mas que o Senhor fez uma intervenção porque elas quiseram. Deus nunca vai fazer uma intervenção se você não pedir. Então, peça hoje, Senhor, eu sou um sanguíneo e eu estou reconhecendo que os pontos fracos do meu temperamento estão mais em evidência do que os meus pontos fortes. Começa a sua restauração hoje e me ajuda a reagir. Você tem a sua parcela. Deus tem a parcela dele, mas você tem a sua parcela. Quando você reconhecer que você fala muito antes de pensar, você vai ter que se policiar a partir de hoje. Se você reconhece que você promete muito e não cumpre, você vai ter que dizer, não, eu vou mudar isso na minha vida, e você vai prestar atenção e você só vai falar aquilo que você tem certeza que você vai cumprir. Eu só tenho uma coisa para te dizer: Deus tem restauração para nós. Nós estamos vivendo dias maravilhosos, dias em que a graça e a unção de Deus virá com grande impacto sobre a igreja de Cristo. Mas Deus está com os olhos procurando não pessoas perfeitas, mas pessoas que querem ser restauradas, pessoas que com humildade, porque Deus não resiste a um coração humilde, pessoas que com humildade entregam as suas dores para se tornar mais forte, pessoas que com humildade reconhecem que tem pontos fracos que é uma autossabotagem na sua vida, que está te bloqueando profissionalmente, ministerialmente e que está te bloqueando também nos relacionamentos. Então, reconheça hoje que você precisa ser restaurado e entregue ao Senhor o seu coração, a sua mente e comece a restauração hoje, imediatamente. O Senhor ama os melancólicos, o Senhor ama os sanguíneos, nenhum é melhor do que o outro. Elias foi tão maravilhoso quanto Eliseu. Elias, o melancólico, foi tão maravilhoso quanto Eliseu, o sanguíneo. Eu digo para você que Mateus, ele foi tão maravilhoso quanto Pedro, cada um com o seu temperamento. Daqui a pouquinho, no outro vídeo, eu falo de Mateus, mas neste vídeo eu convido você, querido sanguíneo, a orar
e começar a clamar hoje por sua restauração em nome de Jesus. Se você gostou de se conhecer e identificou e quer ver os outros temperamentos, eu te convido a ver os outros 2 vídeos e também a curtir, compartilhar. E se você quer entender mais sobre emoções, tem muitos cursos na área de membro. Não deixe de conhecer a área de membros deste canal. Que o Senhor te abençoe.